Então, isso significa a gente ratificar a potencialidade, né, de aprendizagem de todos os seres humanos, as capacidades infinitas de criar e aprender de todo ser humano no coletivo. Inclusive nós, professores, se deixássemos de trabalhar na organização taylorista-fordista, cada um isolado na sua disciplina, nós certamente começaríamos a aprender muito mais, porque nós seríamos desafiados por cada um de nós, né? Nós teríamos a oportunidade de expor nossas sabedorias e completar as nossas fraquezas nas relações com o outro. E outro conceito importante do Vallon é o afetamento. Quer dizer, não há aprendizagem sem que as pessoas sejam afetadas. E o afetamento aqui não está ligado ao afeto, aquele senso comum do afeto, do carinho. O afetamento aqui é envolvimento. É envolvimento. Poderia-se dizer que é a criação dos significados para as pessoas. A gente é afetado quando é tomado de uma emoção maior ou menor. O medo, por exemplo, é um afetamento também, né? Quando a gente tem um frio na barriga, né? Tem um medo, eu tenho que falar em público, fica com medo, né? Isso é um afetamento. E o processo de aprendizagem não se dá sem o afetamento, porque o afetamento é que movimenta o cognitivo, o motor e o afetivo. E é esses três elementos articulados que vão criar a prontidão, né, para a construção de novas compreensões e de novos conhecimentos. E se nós não trabalharmos assim, nós vamos trabalhar com o processo de exclusão. Nós vamos voltar a aplicar a disciplina da fábrica, o conhecimento disciplinar repassado, transmitido, porque conhecimento não se transmite, se recria, o que se transmite são informações, né? E vamos trabalhar com a concepção de confundir concepção de educação e aprendizagem com treinamento e habilidades e repetição, como fazem geralmente quando as empresas pensam em educação, eles pensam em treinamento, que educação é treinamento. Educação, como nós vimos até agora, né, não tem nada a ver com treinamento, porque treinamento é aprender uma habilidade, né, mecânica, que necessariamente não passa por nenhuma elaboração intelectual. Então, essa visão de conteúdos pré-determinados, eu não posso estudar tal conteúdo sem estudar outro. É claro que para cozinhar, eu tenho que ligar o fogão primeiro, né? Só que depois, algumas coisas são básicas, mas existe uma complexidade de coisas que eu posso escolher caminhos. Começar por uma coisa ou começar por outra. Não existe essa coisa que, como está nos programas das nossas escolas, né, que nós estudamos e fazemos, que primeiro tem que estudar isso, para depois estudar aquilo. Não, o conhecimento é um processo em permanente evolução e não é linear. Então, o trabalho especializado e fragmentado faz parte dessa visão taylorista, fordista, visão de fábrica da escola. E aí, a avaliação se torna um processo de classificação, classificatória e seletiva, ou meritocrática, né? Que é a avaliação que dá prêmio ou castigo, a meritocrática. E a seletiva e classificatória é aquela que escolhe os bons e tira os ruins, entre aspas, daqueles que não aprenderam. Bom, o problema é deles, né? E a gente sabe que, como nós pensamos, pelo menos, e colocamos aqui para vocês, que todo ser humano é capaz. Portanto, não existe os melhores e os piores. Existem aqueles que não tiveram os mesmos caminhos, tiveram outras dificuldades e que podem sim aprender, desde que seja considerado como um sujeito histórico. E o conhecimento emancipatório, que é a articulação do senso comum e do bom senso de Gramsci, que é, portanto, considerar o sujeito que chega na escola como um sujeito histórico, um sujeito que tem uma cultura, né, que tem uma história, tem uma cultura, que tem um contexto,
e que pode ter uma visão ingênua que o papel do educador é exatamente provocar o indivíduo a sair da visão ingênua para uma visão epistemológica ou científica, uma visão mais elaborada do mundo. E a escola, como dizia Dewey, que também inspirou Freire, que era um educador liberal americano, né? O John Dewey, mas era muito progressista. Ele era tão progressista que seria hoje, no Brasil, um educador de esquerda, porque as suas ideias, embora liberais, nunca foram integralmente aplicadas aqui no Brasil. O Dewey dizia que via a escola como um laboratório de vida. E ele dizia uma coisa muito antes de Piaget, das pesquisas do Piaget. Ele diz que a inteligência humana não é um atributo individual, mas social. Quer dizer, ninguém é inteligente individualmente, porque todo o desenvolvimento intelectual depende de uma relação social e das experiências que esse indivíduo teve, das oportunidades que ele teve de experienciar a vida. Por exemplo, as crianças que não tiveram educação infantil, elas vão ter, em princípio, nem sempre, uma dificuldade no desenvolvimento das suas capacidades, das suas inteligências. Quer dizer, elas não tiveram a mesma provocação de suas sensibilidades como teve uma criança que passou por uma educação infantil bem feita, bem dinâmica e bem provocativa das capacidades da criança, né? Então, a inteligência humana não é um atributo individual. Nós construímos a nossa inteligência a partir das nossas experiências. Foi muito triste ver como um jornal de Porto Alegre colocou uma charge chamando os alunos do ensino médio do Rio Grande do Sul, que afinal de contas são os melhores em matemática e português do Brasil, chamando de burros, porque a nota geral do IDEB foi baixa, né? Então tinha as vaquinhas lá na Expo Inter, olhando os burrinhos chegando, e uma vaquinha perguntou para outra: quem são aqueles? São os alunos do ensino médio do Rio Grande do Sul. Quer dizer, isso é revoltante a qualquer educador que tem um mínimo de vínculo real com a sua atividade, que tenha um mínimo de paixão por aquilo que faz, né? A escola não é um lugar de vida futura, quer dizer, nós não preparamos os alunos para a vida futura, isso é consequência. Nós temos que trabalhar os alunos para a vida deles atual, como eles são, né? Como são sujeitos reais, não são sujeitos utópicos projetados para o futuro, são os sujeitos reais, esses que nós temos que educar, esses que nós temos que possibilitar que construam conhecimento, que aí nós estamos também preparando o futuro. Mas ver nossos alunos para o futuro e sonegar o presente, eles jamais chegarão ao futuro, né? Numa condição desejada. Bom, então, eu queria encerrar, já me disseram aqui que o meu tempo acabou, eu acho que não acabou ainda, que nós estamos pouco tempo falando, né? Eu gostaria de dizer para vocês que o trabalho na educação é um trabalho muito complexo. O trabalho do educador é um trabalho extremamente complexo, porque exige ciência, exige estudo. E uma das coisas que a gente quer proporcionar para vocês é possibilidade de estudo, né? É possibilidade de, como dizia Bachelard, o professor tem que ser um eterno estudante. Então, exige estudo, dedicação, mas exige também paixão e gosto pelo que se faz, né? Eu sempre digo o seguinte, eu acho que cada um de nós, né, se sente muito realizado quando encontra um ex-aluno, né, e que demonstra a gratidão e a importância que nós tivemos para ele. E todo professor dedicado, ele marca as gerações, ele deixa as suas impressões digitais na alma dos seus alunos. E é isso que nós precisamos ter como meta. Temos todas as dificuldades, todos os obstáculos a serem superados, mas não podemos abrir mão da paixão de ensinar e de aprender, e de marcar positivamente
nos nossos alunos, com as nossas impressões digitais de respeito ao ser humano e de crença que a educação pode, de fato, construir uma sociedade melhor do que aquela que nós encontramos. Muito obrigado e desculpe se eu falei demais, mas... Queremos agradecer ao nosso secretário de Educação, que contribuiu conosco nesse debate aqui, trazendo essas questões que envolvem o conhecimento como um direito social e o desafio de nós assumirmos essa lógica de subvertermos a ordem estabelecida na escola, muito centrada ainda nas questões do ensino, dito de forma coloquial da ensinagem, não é? Para essa lógica da aprendizagem com foco no aluno, né? Buscando uma construção emancipatória. Bem, nós temos o secretário aqui. A proposta é que nós façamos um intervalo de 15 minutos para esticar um pouquinho as pernas, ir ao banheiro e que nós retornemos. Quando nós retornarmos, eu e o professor Elmar vamos dirigir aqui as questões, vamos receber as questões que os senhores vão nos fornecer para encaminhar o debate com a professora Margarete. Queremos dizer que os questionamentos serão feitos por escrito, tá, pessoal? E nossos assessores pedagógicos estarão à disposição dos senhores para recolher essas questões, tá? Mais uma vez, muito obrigada, professora. Vamos ao intervalo.